Olá, está começando o Paracatu Rural. Vamos convidar você hoje a fazer uma visita a uma propriedade rural no município de Paracatu. Lá os produtores rurais encontraram uma grande riqueza em uma área de pastagens e não tiveram dúvidas, uniram esforços para preservar essa preciosidade. Quer saber qual é essa riqueza? Confira então na reportagem a seguir. As grandes bacias hidrográficas do país têm origem no território mineiro, como é o caso da Bacia do São Francisco, formada pelos rios São Francisco, Das Velhas e Paracatu. Considerado o rio da integração nacional, o São Francisco nasce na Serra da Canastra e percorre grande extensão do território mineiro, além de partes dos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas, onde deságua no Oceano Atlântico. A bacia do Rio Paraná também é de grande importância, já que banha parte do oeste do estado, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. Por fim, a Bacia do Leste tem várias nascentes em Minas Gerais. Elas dão origem a bacias menores, responsáveis por levar a água à Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses recursos hídricos são amplamente utilizados pelas usinas hidrelétricas, na irrigação de lavouras e ainda nas atividades de turismo e lazer. Por isso, é necessário proteger essas nascentes através da imposição de outorgas. A outorga é de uso de água, né? É a autorização, como se fosse um alvará, para você utilizar a água de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, você tem uma propriedade numa bacia hidrográfica, não quer dizer que você tenha uma nascente dentro da sua propriedade que aquela água é sua. Aquela água é para todos, né? É para o uso de todos. E se um cidadão, um vizinho seu, por exemplo, conseguir uma outorga para a água que gera as nascentes da sua propriedade, ele pode usar a água muitas vezes e você corre o risco de não poder usar, né? A não ser o uso insignificante, que é de 1 litro por segundo ou meio litro por segundo de água, conforme o que foi determinado pelo Comitê da Bacia, né? O Comitê da Bacia específica. Mas as outorgas apenas limitam o uso da água, ou seja, para preservar os recursos hídricos é preciso adotar uma outra prática de conservação. É aí que entra o cercamento de nascentes, responsável por impedir que os minadouros sejam pisoteados pelo gado e outros animais. Em Paracatu, no noroeste de Minas, a prática traz resultados bastante satisfatórios. Isso aqui foi até uma opinião minha que eu dei para o vizinho, que é o Antônio, de nós fazer uma cerca aqui fechando o brejo para que o gado não entrasse. E no ele fazer essa cerca aqui, nós cercamos tanto o brejo e uma mina d'água que tem aqui dentro, que é a água que nós bebemos lá em casa. Então essa água aqui está 100% protegida. Como você vê toda essa vegetação aqui, isso aqui mantém a água nossa. É a água que nós consumimos e bebemos. Nós tomamos banho, até para mim irrigar a horta, essa água aqui serve. Até para a nossa piscina, para nós encher a piscina, essa água aqui vai para lá. E o que sobra ainda vai para o brejo aqui. Ó. Você pode ver que toda essa água que está sobrando ainda vai para o brejo aqui. Então isso aqui é 100% protegida. Nesse sentido que nós não temos problema nenhum. Gado nenhum entra, animal nenhum entra. E tem uma mina aqui dentro muito linda, que é a nossa água. Isso aqui é muito bom. Essa água, ela toda que brota aqui, toda essa água ao redor desse mato, dessas minas aqui tudo, é uma grande nascente do São Marcos. Um afluente do São Marcos seria, na verdade, né? Porque essa água vai toda para o São Marcos. A preservação dos recursos hídricos está ainda relacionada à proteção de formações vegetais como o cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Sua área abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e Distrito Federal. Cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, este bioma tem índices pluviométricos regulares, o que garante a sua biodiversidade. Porém, após anos de exploração irresponsável, o cerrado brasileiro está ameaçado, colocando em risco também nossos recursos hídricos. Todo mundo sabe que sem árvore você não tem água. A árvore é a mãe da água, né? E nós temos hoje no cerrado, por exemplo, hoje nós não temos cerrado mais, porque mais de 70% do cerrado foi devastado. Então, se 70% do cerrado foi devastado, automaticamente nós vamos perder praticamente 70% da água que a gente tinha no passado, porque o cerrado está
quase na sua totalidade em área de produção de água, em área de recarga dos aquíferos. Então, se você tirou o cerrado, aquela água não infiltra demais. É por isso que nos últimos 50 anos a bacia do Rio Paracatu, como a bacia do Rio São Francisco, perdeu aproximadamente 30% da água que tinha constantemente no rio. A preocupação dos ambientalistas é válida, mas algumas mudanças na postura do homem do campo trazem esperança aos nossos rios. O cercamento de nascentes é cada vez mais utilizado como forma de proteger essas riquezas naturais. E o melhor de tudo é que esse hábito benéfico já começa a ultrapassar gerações. Foi o que nossa equipe descobriu ao visitar a Fazenda Esperança, na região da Chapada, zona rural de Paracatu. Se não fechar ela, o pisoteio do gado seca os brejos. Isso aqui, ó, tudo é brejo, já tá secando. Bom, o Tonhão propôs ao meu tio, que é o proprietário, o Toninho das Crioulas, mais conhecido como Toninho das Crioulas, fazer o cercamento aí certinho para poder não danificar animais, gado e tudo. Então a área preservada mesmo. Há uns 6 meses atrás eu tive aqui, a área estava sendo muito danificada por animais e tudo, sobre os vizinhos que soltam gado e tudo mais. E para garantir que a cultura de preservação da água seja ainda mais difundida no noroeste de Minas, membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizam o monitoramento de nascentes. Além desse trabalho, eles iniciaram um projeto para levantar fundos através da cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia. A ideia é custear práticas conservacionistas da bacia do Paracatu e seus afluentes. O projeto de cercamento, na realidade, ele existe em vários municípios Brasil afora. Só que eu acredito que o nosso projeto ele foi reconhecido porque ele tem um diferencial. Porque além de você proteger a nascente através do cercamento, nos últimos 3 anos tem 9 nascentes que quinzenalmente, isso é, de 15 em 15 dias, a gente monitora a vazão dessas nascentes para ver o resultado do que foi feito. Então eu acho que isso aí fez com que fosse reconhecido, né? No caso nós aqui da Bacia do Paracatu, nós já estamos discutindo dentro de um grupo de trabalho que foi criado dentro do Comitê da Bacia do Rio Paracatu para iniciar a cobrança pelo uso da água aqui, como já existe na Bacia do Rio São Francisco, dentro da calha do Rio São Francisco, onde os recursos advindos da cobrança não vão para o Estado, não vão para o governo, vão direto para uma agência que administra esses recursos, uma agência criada pelo comitê, aprovada pelo Comitê da Bacia, e essa agência administra os recursos conforme o Comitê da Bacia definir. Suponhamos que vai ser criada a cobrança aqui na Bacia do Rio Paracatu e que nós vamos ter 20 milhões de reais por ano. Então o comitê vai definir o que vai fazer com esses recursos, se vai trabalhar com educação ambiental, com conscientização da comunidade, com apoio a implantação de sistema de tratamento de esgoto, de lixo, se vai trabalhar com recuperação de nascentes na bacia. E tem várias ações, ou programas suponhamos que programas educativos e um monte de ações que o comitê define o que faz com esses recursos. Mas não basta cobrar pelo uso da água. A preservação das nascentes exige uma boa preparação do solo para o plantio, com o uso de curvas de nível, por exemplo. O agricultor deve ainda ter o cuidado no manejo de defensivos na lavoura, em especial quando ela está próxima a locais de nascentes. Graças ao olhar atento de alguns produtores rurais, um manancial foi descoberto bem pertinho do Rio São Marcos. A princípio, a área seria usada para o plantio de pasto para o gado, mas ao descobrirem o minadouro, todos os moradores uniram esforços para protegê-lo. Isso aqui antigamente foi escavado aqui, então, para fazer uma vala, que era um cercamento de pasto, e descobriram essa água aqui, ó. Aí eles não sabiam o que era, mas hoje a gente sabe que essa água que passa aqui debaixo da terra é a água que brota lá embaixo, que é a água do nosso rego. Isso aqui também é muito bem cuidado, muito bem fechadinho, gado nenhum entra, bicho nenhum entra aqui, ninguém mexe aqui, ninguém nem desce aqui, nem eu não desço aqui, ó. Isso aqui é sempre sendo conservado também, cuidadinho, porque para não entupir o rego, para não entupir o canal da água que passa por baixo da terra aqui.
Isso aqui é o mesmo rio subterrâneo que brota lá embaixo. Essa consciência garante um futuro ao menos a essa nascente. Porém, nem todos os produtores são responsáveis. Existe uma distância mínima que deve ser respeitada para proteger os mananciais, mas há quem insista em descumprir essa medida de segurança, causando sérios prejuízos ao meio ambiente. No Brasil, a gente não tem ainda um estudo que mostra qual é a área de recarga daquele aquífero, né? Qual é a área que quando chove, a água infiltra e abastece aquela nascente. Porque tem que ter estudos geológicos e outros estudos, e que no Brasil, infelizmente, nós não temos, é no chute. Tantos metros de cada lado, é 50 metros nas margens do rio, é 30 metros na margem do rio, conforme a largura dele, tantos metros de uma nascente, tantos metros da vereza. Então isso é uma norma que está em lei. Só que tem produtores que não acatam nem o que está na lei, né? Passam por cima. Existem casos de produtores que aterram nascentes para plantar dentro da área, e aí ele está perdendo muitas vezes a água que abastece uma barragem que às vezes ele tem dentro da propriedade, e que essa barragem é uma barragem que ele utiliza na irrigação de sua propriedade, né? Existem produtores que querem proteger o máximo possível, até mais do que a lei preconiza, né? Existem também produtores que teimaram em não aceitar a proteção na localidade que a gente propôs na época, e que depois ele mesmo teve que tirar a cerca de onde foi colocado e colocar naquele local, porque em caso de vereda mesmo, teve vereda que estava seca, que depois de cercamento a água começou a minar do lado de fora da cerca. Felizmente, o senso de preservação está se destacando no meio rural e os produtores já percebem que é possível produzir sem esgotar os recursos naturais. Se para alguns ter uma nascente na propriedade é motivo de dor de cabeça por causa das leis ambientais, para outros, o sentimento é de satisfação e encantamento. Nesse mato aqui tem um corguinho do lado de lá, um corguinho do lado de cá. Tem uma mina ali em cima, que é a água que nós bebemos, que é essa que vocês beberam. Ela foi canalizada por cana, ela sai lá em casa. Tem essa aqui que corre para os animais, que nós usamos na lavoura, etc. Lá em cima, na cabeça daquele mato, lá deve ter umas 3 minas também, que desce, que abastece aquela represa. Naquele outro mato, do outro lado de lá, tem mais umas 2 ou 3. Antônio lá tem, eu acho que umas 5, se eu não me engano, que também abastece então a represa do Serginho lá embaixo. Isso aqui de água, meu Deus, é uma riqueza fantástica. Diante da água que brota da terra, os moradores renovam sua fé no futuro. Mais do que isso, respeitando essa frágil nascente, eles provam que o homem pode viver em harmonia com a natureza, sem deixar de lado seu sustento. Isso é mais do que sabedoria, é sustentabilidade. Para falar sobre a exploração sustentável do meio ambiente, após o recado dos nossos parceiros, mostraremos para você como aproveitar a propriedade rural com o turismo rural. Você já pensou em passar alguns momentos bem pertinho da natureza, descansando? Só de pensar nisso o coração chega a acelerar, não é? Essa diversão está mais próximo do que você imagina. Basta dar um pulinho na zona rural aí na sua cidade e descobrir um mundo que você ainda nem conhece. Em tempos de crise, inovar é a chave para se manter no mercado. E quando se trata de turismo, a inovação é uma necessidade. Afinal, com o orçamento mais apertado, os brasileiros tendem a cortar gastos com lazer e as viagens ficam mais escassas, os passeios vão diminuindo. Enfim, o cenário não parece bom para quem decidiu investir em hotelaria, não é mesmo? Mas é aí que mora o engano. Se as viagens longas estão pesando no bolso, os passeios no campo
se torna uma boa saída. Nessa hora, os donos de pousadas na zona rural abrem a porteira para um mercado novo e promissor. O turismo rural, ele te possibilita desde comer diretamente, né, da fonte, assim como hospedagem, transportes diferentes, né? A casa do proprietário rural, ela se transforma em um grande hotel, né? Onde a gente gera emprego, lucro, a gente trabalha a inclusão social também, que é uma das políticas públicas do turismo, né? E a gente tem visto um grande crescimento do turismo rural em Paracatu. E olha só quem já está pensando em conquistar novos horizontes. O senhor Iluir, que vem preservando as nascentes encontradas por ele e pelos demais moradores da região da Chapada, no município de Paracatu. Os recursos hídricos são fartos no local e ele sonha em construir um pesque-pague. Já deu até alguns passos para a realização do empreendimento. Com muita dificuldade nós conseguimos aqui junto com a prefeitura uma máquina que veio aqui para nós fazer esses açudes aqui, né? A ideia nossa realmente é isso aí, conseguir no futuro um pesque-pague aqui, ligando um lago que é esse primeiro, o segundo, o terceiro, e ainda tem a lagoa lá na frente que nós podemos utilizar também. Quem sabe construir uns quiosques, plantar uma grama ao redor aqui, sei lá. No futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas é a nossa ideia. Iniciar um negócio é mesmo um desafio e muitos empreendedores acabam deixando de lado ideias lucrativas devido à falta de incentivo ou receio de fracassos. Mas apesar dos riscos, investir em uma nova fonte de renda sempre é válido e existem órgãos especializados para orientar o produtor que quiser diversificar e ampliar seus negócios. Ele pode procurar a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né? Especificamente o Departamento de Turismo, e dali ele vai receber as orientações conforme a demanda dele. Pode ser que ele precise procurar também a Secretaria do Meio Ambiente, a Emater, tudo vai depender da criatividade dele, o que ele quer trabalhar, né? Mas o que a gente tem visto é que assim, a procura do produtor é muito pequena ainda. A gente faz um chamado, né? Produtores rurais, vamos abrir os olhos, né, para o turismo rural, já que Paracatu tem potencial, aproveitar dessa época de crise e criar novos produtos turísticos, né? A gente estava até conversando mais cedo em relação ao pesque-pague, a gente vê aí vários locais propícios para isso na região rural de Paracatu, e o que a gente tem visto é que às vezes as pessoas ainda estão um pouco acomodadas, né? Venham à cidade, tragam a sua demanda, procure o Departamento de Turismo, dali a gente vai ver o que precisa, se precisar acompanhamos vocês a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Emater, né? Onde for necessário. O que a gente tem que fazer é unir esforços e tornar não só Paracatu, né, a sua zona urbana, mas sim sua zona rural como grande potência do turismo, alavancando a nossa economia local. Na propriedade do senhor Iluir já existe uma boa infraestrutura montada, mas ele sonha em ampliar a área construída. Seu maior desejo é transformar a fazenda em uma pousada rural, com tudo que o turista tem direito. Nós temos muita coisa aqui pronta, até nós temos um quiosque aqui a fundo, temos um quiosque, tem piscina, tem churrasqueira, tem quarto, tem banheiro. Futuramente, se a gente conseguisse, onde tem esse milho plantado, a gente poderia fazer mais uns quiosques para que as pessoas pudessem ficar, né, até pernoitar se quisesse, ou ficar uma semana, sei lá. É um lugar de lazer, podia ser um lugar de lazer, um ótimo lugar para lazer, né? O futuro é mesmo incerto e as dificuldades são muitas. Por isso é tão importante que os municípios realizem investimentos no turismo rural. Em Paracatu, algumas mudanças nesse sentido já foram realizadas, gerando um aumento significativo no setor. Porém, ainda existe muito potencial a ser explorado. Desde 2014, com a revisão do nosso Plano Municipal de Turismo, a gente tem pensado em fomentar e difundir o turismo rural como potência de geração de emprego e renda, né? Então o que a gente tem feito é assim, todos os proprietários que têm nos procurado em relação a algumas orientações, a gente passa as orientações e a gente sai indo fomentando dentro dos nossos trabalhos, né? Que Paracatu tem potencial para turismo rural, é óbvio, né? Nós fomos criados em meio à fazenda, né? Como eu digo, né? Paracatu tem potencial para abrir as porteiras, literalmente, para dinheiro entrar através do turismo rural. E para quem deseja investir no turismo rural, não é preciso muito. Basta ver a satisfação da nossa repórter Nicaela Costa ao ter a oportunidade de realizar uma ordenha. É muito bom, cara. É terapia. Esse contato saudável com o meio rural muitas vezes é tudo o que o turista mais deseja. Claro que investir em mais atrativos é necessário para atrair um público maior, mas é preciso ter em mente que o retorno depende de alguns fatores que devem ser observados.
A gente tem percebido que hoje turismo, entretenimento e lazer, ela se tornou prioridade para o povo brasileiro também. Então, assim como arroz e feijão, eu costumo dizer que a gente quer comida, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? O turista também quer isso. Então, ele quer os seus momentos de lazer, sim. Como eu disse no início, as exigências do turista têm mudado um pouco. Antigamente, exigiam-se muito palacetes, né? Muito luxo. Hoje, eles querem mais contato com a natureza. A natureza é algo muito importante, né? Ela te proporciona um bem-estar imensurável, né? Então a gente tem visto que para o turismo rural, desde que a localidade tem um grande potencial, ela tem infraestrutura, ela é sim um chamariz para o turista brasileiro. Com algum investimento e uma boa dose de planejamento, é possível transformar uma propriedade rural em uma linda e aconchegante pousada. Basta coragem e força de vontade para empreender. Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui. Você pode continuar conosco na nossa página do Facebook, é facebook.com/Paracatu Rural. Entre em contato também pelo WhatsApp 38 991810123. Semana que vem tem mais Paracatu Rural aqui na Band neste mesmo horário. Tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau. Você assistiu Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento: JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense.